Olá, amiga, olá, amigo, graça e paz para você que acompanha essa nossa meditação a cada dia. Estamos concluindo essa semana, ela é a 31ª do tempo comum. No mês de novembro, nós, na nossa escuta à palavra de Deus, vamos chegando em uma perspectiva que é muito interessante. Digamos assim, é aquela perspectiva que nos coloca para, a partir do fim do ano, nós começamos a olhar também para o fim dos tempos. Nós começamos a olhar para a finalidade da vida. Nós começamos a olhar para a eternidade. E foi assim essa semana. O domingo começou com a bela festa de todas as santas, de todos os santos. Contemplamos a cidade celeste, a Jerusalém do céu, que é a nossa mãe, como diz o apóstolo Paulo. E como dizemos no prefácio da Missa de Todos os Santos. Na segunda-feira nós comemoramos todos os fiéis defuntos, a nossa perspectiva sobre a vida, sobre a eternidade, olhando a morte não como aquela que tem a última palavra sobre a nossa vida, mas recuperando essa perspectiva de Jesus Cristo, que diz que nos ressuscitará no último dia. E assim a gente percebe que o último momento, o último capítulo da vida da cristã, da vida do cristão, chama-se ressurreição. Durante essa semana nós fomos escutando no Evangelho segundo Lucas, Jesus nos fazendo grandes, fortes provocações sobre assumir a nossa vida em nossas mãos. A questão daquele homem que era chamado a pensar na sua vida e na sua existência, no seguimento a Jesus, como algo que você precisa balancear. Aquela parábola do homem que, para construir a torre, precisa fazer seus cálculos, aquela comparação que Jesus faz de alguém que, como um rei, que tem que calcular se ele tem os soldados suficientes para entrar em batalha com o exército de um outro, ou se ele tem que trabalhar as questões de paz. E chegamos ao dia de ontem, olhando Jesus, que contou essa parábola do administrador infiel e elogiou a possibilidade que o ser humano tem de pensar a sua vida, de pensar a sua existência, e pensando bem na sua vida e na sua existência, ver onde é que ele põe os grandes valores do seu coração. E aquele administrador foi capaz de romper com um esquema de economia que ele fazia fazer lucros em cima dos outros para, por exemplo, aplicar a sua vida no valor da amizade. Nessa mesma perspectiva, nós entramos no Evangelho de hoje, em que Jesus fortemente fala da necessidade de criar amigos com a riqueza injusta, com o dinheiro da iniquidade, nos diz Jesus. É uma chamada forte para nós cristãs e cristãos, que devemos pensar que a economia, a palavra economia significa a norma da casa, não é? Uma vida que é ordenada, mas partimos dessa perspectiva de uma economia que deve ser uma casa que é ordenada, a querer ordenar a casa a partir de normas de mercado, de normas que são financeiras. Esse é o grande risco que a vida da gente corre, que o mundo da gente corre nos tempos atuais. Então olhamos para esse Evangelho com essa esperança grande de que o nosso coração possa ser transformado pela palavra e pela provocação que Jesus traz para nós. E Jesus então fala de um grande risco que o ser humano corre, é esse de querer servir a Deus e querer servir ao dinheiro. A economia se transformando quase que numa espécie de religião, que tem o seu ídolo, que tem o seu Deus no cifrão. É uma provocação muito forte. São Paulo já falava disso. São Paulo dizia que a avareza, a cobiça é a raiz da idolatria. E quando Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, esse servir é interpretado também nesse sentido muitas vezes religioso, não é? Não podemos querer fazer do dinheiro um Deus.
O apóstolo Paulo nos alerta, diz que Jesus, que era rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E onde foi que Jesus, que era rico, se fez pobre? Nós bem sabemos. Foi no seio da Virgem Maria. No seio da Virgem Maria, Jesus se encarnou. Jesus que dizia, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele se apresentou a nós como servo da humanidade, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Quando Jesus se encarnou no ventre de sua mãe, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Maria é o modelo daqueles que não querem servir ao dinheiro, mas querem servir a Deus. Maria é aquela primeira que sente já no seu coração o ecoar dessa presença de Jesus, que era rico e que no seu ventre faz a experiência de se tornar pobre, de se tornar pequeno. Quando o anjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe de um filho, do Filho do Altíssimo, ela não entende essa conversa e diz, mas como é que isso vai ser possível se eu não conheço homem nenhum? Depois que Gabriel explica para Maria que é por causa da força do Espírito Santo que isso será possível, Maria diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se. Normalmente a gente está acostumado a relembrar essa palavra como nós ouvimos na oração do Ângelus, né? Fiat, faça-se. E nós bem sabemos que Maria não falava latim, como ela também não falava grego. A língua que ela falava era o aramaico no dia a dia, o hebraico nas celebrações, repetindo os salmos com o seu povo. Então, o que Maria disse para o anjo Gabriel? Ela disse, amém. Assim seja, faça-se, realize-se. Quando Lucas repete para nós que Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, na língua grega, no texto do Evangelho de Lucas, diz que a gente não pode servir a Deus e a mamona. Mamon, ou mamona, essa forma de a riqueza como uma divindade, tem a mesma raiz dessa palavra amen. Amen e mamon tem a mesma raiz. E a gente começa a pensar então no que é que a gente pode acreditar, em quem a gente deve acreditar. Tem gente que só acredita na riqueza, tem gente que só acredita no dinheiro. Maria não, ela se fez pobre, como pobre era o seu filho que se encarnou no seu ventre. E em vez de ela dizer que ela acreditava no dinheiro, ela diz um faça-se, ela diz um amém. E mostra para nós outras possibilidades. Tem gente que pensa que tudo só se pode fazer com dinheiro, e não é bem assim. O dinheiro não pode tudo, não deve poder tudo. E tem gente que acha que não pode nada só porque não tem dinheiro. Diz assim, se eu ganhasse na loto, eu iria fazer isso e isso pelas crianças. Se eu acertasse na loteria, eu iria pensar nos pobres. Tem gente que é ao contrário, sem dinheiro nenhum, encontra tempo para o voluntariado, para se colocar a serviço da sua comunidade. Esse faça-se que Maria disse, a gente pode continuar dizendo. Esse amém de quem diz um sim a Deus e não ao mercado e não ao dinheiro. É dia de renovar a confiança. Queremos renovar a nossa confiança em Deus, como Maria o fez. Queremos dizer ao Senhor que Ele também pode contar conosco, como Ele contou com a sua serva. Ele olhou para a sua pequenez. Deus também continua olhando para nós e para a nossa pequenez. E se hoje é verdade que Ele nos diz que a gente deve aprender a fazer amigos com o dinheiro da iniquidade, a gente também pode aprender que pode fazer amigo mesmo sem dinheiro. O que é que eu tenho que posso colocar à disposição do outro para que a vida humana seja realmente isso, uma vida que tem gosto de amizade. E porque tem gosto de amizade, rima também com felicidade. Minha amiga, meu amigo, se você acompanhou esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Deixe o seu gostei. E se você já está inscrito no nosso canal, muito obrigado. E se já está inscrito, convida mais alguém. Se você não está inscrito, então aproveita e faz isso agora.